Olá, internautas! Voltamos aqui com mais uma entrevista no BNews Entrevista e dessa vez aqui com o convidado, o economista Antônio Carvalho. Tudo bom, Antônio? Tudo bom, Carol? Como vai? Antônio, que é Olá, doutorando, né, em Ciências Econômicas pela Universidade UNLAN, que é de Buenos Aires, na Argentina, mestre em Administração e MBA em Finanças Corporativas pela Unifax, graduado pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, a ESANC, além de ser professor também aqui das universidades em nosso estado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, até aproveito a oportunidade para convidar você que está nos acompanhando aí no Instagram, na nossa live, @BocãoNews, para fazer, né, perguntas e tirar dúvidas sobre uma sigla que nunca foi tão falada como antes, que é a FGTS, né? Para a gente traduzir aqui para o nosso ouvinte, FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né? Ele que foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador, né, por demissão em justa causa, mediante aí a abertura de uma conta vinculada ao mercado de trabalho, ao contrato de trabalho. A gente trouxe esse tema hoje aqui porque surgem muitas dúvidas com relação às últimas notícias em torno desse saque, né, dessa possibilidade de saque de R$500 da conta do FGTS. Para a gente iniciar, posso chamar de professor, né? Por favor. Inclusive, parabenizar, que hoje é o dia do economista. Parabéns aos né? economistas. Aproveitar essa oportunidade para isso. Para a gente começar, o que é de fato o FGTS? Essa é a primeira questão. Para que a gente usa o nosso FGTS? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, essa sigla é tão falada nos últimos dias aí, sem dúvida nenhuma. Então, ele foi criado com o objetivo de ser uma espécie de poupança compulsória. Então, ao ter um contrato de trabalho no regime seletista, né, com carteira assinada, o trabalhador tem o equivalente a 8% do seu salário retido e recolhido, né, mensalmente. Né? E isso vai para uma conta específica criada pela Caixa Econômica Federal, vinculada ao contrato de trabalho. O grande questionamento sobre o FGTS é que o rendimento dele é muito pequeno, gira em torno de 3% ao ano, ou seja, mais ou menos metade do rendimento da caderneta de poupança. A gente conversa aqui com o professor economista Antônio Carvalho, você que nos acompanha agora na live do Bocão News, mande a sua dúvida sobre se deve ou não sacar o FGTS e por que tanta polêmica em torno desse saque aí de R$500 que foi autorizado aí pelo governo Bolsonaro. Né? O saque de até R$500 da conta do FGTS, ele vai começar pelos trabalhadores que têm conta poupança na Caixa. Por que isso, professor? As pessoas que têm conta poupança na Caixa, só na modalidade poupança, vai receber o depósito automático. Então, querendo ou não? Querendo ou não. Se você não quiser, você informa a Caixa que eles devolvem esse valor para o fundo, né, para a tua conta fundo, da conta do FGTS. Então, até perguntaram, por que não fez o contrário? Eu devo optar? Porque é uma questão estatística. O governo entendeu que certamente mais de 90% das pessoas que têm esse direito vão querer. Então, o número dos que não querem é muito menor. Então, isso, em termos de gerenciamento do processo, é melhor aguardar aqueles que não querem notificar do que os que querem notificar que querem. A proporção é muito maior. Esse pagamento ele vai até o dia 31 de março, né? Para que as pessoas possam entender com relação a esse saque de R$500, existem duas formas, né? Isso, o saque imediato e o saque aniversário. O que é que significa cada coisa, de que maneira isso pode ser feito? Bom, primeiro vamos separar. 500, saque imediato. Até R$500. Por que 500? O cálculo que foi feito é que em torno de 80% das contas do FGTS tem 500 ou pouco mais de R$500 de saldo. Isso serve para as contas ativas e inativas. Se foi demitido, pediu demissão ou foi demitido por justa causa em algum momento, não pôde sacar o FGTS, essa conta se tornou inativa. Ela está lá. Você também pode sacar R$500 dessa conta, de uma dessas contas. Eu tenho uma conta ativa e uma conta inativa, Antônio. Posso sacar 500 das duas? Pode. 500 de cada conta. Então, por que somente 500? Mas é tão pouquinho, eu queria sacar tudo, né? Muita gente disse isso. É uma estratégia isso? É uma estratégia, eu queria sacar tudo. Bom, primeiro, o governo não pode liberar o saque de todo ou de um percentual muito elevado por dois motivos. Primeiro, porque isso ia ferir um direito do trabalhador, porque você, ao permitir, certamente nós brasileiros somos danadinhos para usar dinheiro e às vezes de forma não muito responsável. A maioria das pessoas iriam sacar esse dinheiro
que é uma poupança que está lá, que tem uma finalidade, um propósito na maioria das pessoas, para a maioria da vida das pessoas, e as pessoas sacariam e gastariam esse dinheiro. E o outro motivo é o próprio governo não pode, né, desguarnecer, esvaziar esse fundo, porque ele tem uma finalidade específica, que é o financiamento do sistema imobiliário. Então, quando você financia um imóvel, independente de por qual instituição financeira for, essa instituição é só uma intermediária. A gestora do sistema imobiliário no Brasil é a Caixa Econômica Federal, que herdou o antigo BNH, o Banco Nacional de Habitação. Então, é a gestora do programa de habitação. Então, o recurso do FGTS tem como destinação primária o financiamento da casa própria, como nós chamamos no senso comum. Então, no saque imediato, qualquer pessoa com conta inativa ou ativa pode sacar os R$500. Pode sacar os R$500. Pronto, chegam muitas perguntas, é que eu já tinha feito a impressão de algumas perguntas que veio da redação, veio de amigos. Você que está em nossa live também no @BocãoNews, pode mandar sua pergunta que já eu vou receber aqui no meu celular. E aí vamos lá, segue uma pergunta aqui, o que muda agora com este saque em termos de algumas regrinhas? Quem saca os R$500 agora, caso seja demitido, vai ter direito a receber a multa de 40%? Perfeitamente. Não tem nenhuma alteração em relação à multa. Inclusive, não há uma dedução dos R$500 da multa. Então, se você tem hoje R$2.000 no saldo do FGTS, você vai sacar 500, vai ficar lá com R$1.500 no saldo. Mas se você for demitido, para o cálculo dos 40% é considerado os 2.000. Não vai ser deduzido os 500. Na hora da demissão. Não. Os cálculos do 40%, existem dois saldos. Se você consultou, por exemplo, eu usei o meu FGTS em janeiro para financiamento imobiliário. Eu tinha lá um valor. Todo o valor que eu tinha lá eu utilizei, o saldo integral, inclusive os centavos. O que eu tenho na Caixa hoje, eu tenho dois saldos. Eu tenho o meu saldo para fins de cálculo de multa rescisória, que é o meu cálculo desde que eu iniciei o meu contrato de trabalho até o dia de hoje. E tenho o saldo para saque, que é o saldo apenas do que foi depositado de janeiro para cá. Então eu tenho esses dois saldos, o trabalhador ficará com os dois. Um saldo para saque, só vou ter 1.500, no exemplo que eu usei de 2.000. O saldo para fins de multa rescisória, 2.000. Entendi. Entendeu? Aí vamos lá, eu saco esses R$500, sou demitida, recebo a multa dos 40% e posso ter direito a sacar a diferença, os 1.500? Integralmente. Para os 500, então tem uma certa confusão nisso aí, né? Então tem inclusive algumas pessoas publicando um desserviço, por favor, não façam isso. Os R$500 não interferem no saque do saldo. Os R$500 é livre para todo mundo que optar, se não quiser você pode devolver para a conta fundo, não tem problema nenhum. O que vai alterar o saque do saldo é a segunda etapa que nós vamos, que o governo está chamando de saque aniversário. Que é exatamente a pergunta que vem aqui na sequência. Que quem tem conta na Caixa e não quer fazer o saque aniversário, o que fazer para o valor não entrar automático? O saque aniversário não entra automático. Os R$500, ele vai entrar automático. Se você não quiser, você informa que não quer. A Caixa devolve. O aniversário é o contrário. Você precisa optar. A partir de outubro, você deverá informar ao seu banco ou à Caixa Econômica que você pretende fazer o saque anual de um percentual do seu FGTS, percentual esse que é escalonado de 5% a 50% de acordo com o saldo. Esse não é automático. Então, se eu quero fazer o saque aniversário, eu tenho que informar o meu banco, eu que tenho conta na Caixa, eu vou informar a Caixa que eu quero. A Caixa não vai fazer esse depósito para mim. O saque aniversário é aquele que você pode fazer no mês do seu aniversário, no período em que a Caixa irá divulgar o cronograma a partir do ano que vem, não é isso, professor? Que pode contemplar, por exemplo, como esse saque agora imediato ele vai durar até março, né? A partir de abril, quem nasceu em janeiro pode sacar nessa condição de saque aniversário. Qual é a diferença? Você decide o quanto quer sacar? Há uma porcentagem? Como é que funciona? Isso. Como essa medida foi instituída agora, em setembro, e para não sobrecarregar o sistema da Caixa, então foi feito também um escalonamento aí, um calendário de pagamento dos R$500. Então ele vai até 30 de março. A partir de 1º de abril, você pode iniciar aqueles que optaram para o saque aniversário. Então, como é o saque aniversário? Você vai poder sacar aquele percentual no mês que você nasceu. Como vai começar em abril,
Quem nasceu em janeiro e fevereiro vai poder sacar em abril. Quem nasceu em março e abril vai poder sacar em maio. Quem nasceu em maio e junho vai poder sacar em junho. E a partir daí, segue sucessivamente, julho, agosto, setembro, o seu mês de aniversário. Como funciona o percentual? Quanto menor o saldo, mais alto o percentual. Até 500, eu posso sacar 50%. Então, eu posso sacar R$250. Entre 500 e R$1.000, eu posso sacar R$40 mais 40%, desculpe, mais R$50. Então tem um percentual mais um bônus, né? Mais um valor de bonificação. Então, imaginemos, por exemplo, se você tem um saldo de R$800, quanto você pode sacar? 370. Né? Você poderia sacar 320, que é 40% de 800, mais R$50. E assim sucessivamente. Quanto maior o seu saldo, menor vai ser o percentual. Qual é o menor, Antônio? 20 mil. Chegou em 20 mil, você só vai poder sacar 5%, mais uma bonificação em torno de 2 mil. Agora, isso é uma estratégia, assim, pensando a grosso modo, quem tem mais poderia sacar de repente tudo, que geraria um retorno maior para a economia. Isso pensando a grosso modo. Isso é uma estratégia do governo? Isso, economicamente falando, é melhor? Por exemplo, quem tem menos pode sacar mais, quem tem mais pode sacar menos? Na verdade, quem tem menos pode sacar um percentual maior. Até mas o valor, 50%. Mas né? o valor acaba ficando menor. Então, por que essa estratégia? Seria bom pegar esse dinheiro todo, liberar e todo mundo sacar e injetar isso na economia? Certamente que no curto prazo seria bom, mas não é. Primeiro porque desfalcaria o fundo, que ele tem uma finalidade própria, o financiamento do sistema imobiliário, o financiamento da casa própria, como nós chamamos no senso comum. E segundo, porque você permitiria que as pessoas usem essa poupança. E, infelizmente, nós não temos educação financeira para tanto. As pessoas usariam, talvez, de forma não muito responsável. Tocando até nesse ponto de educação financeira, a gente ainda está nesse processo de desmistificação dessa questão dos saques dos R$500. E muita gente, inclusive muitos economistas, afirmam que sacar os R$500 por ser apenas R$500 não vai fazer nenhuma alteração na economia, já que muitos vão usar esse dinheiro para pagar dívidas. Pagar dívidas seria uma forma também de você injetar dinheiro na economia. Esse valor, de fato, deveria ser maior. Como é que o senhor avalia isso? Chega a ser até engraçado isso, porque as pessoas dizem, mas R$500 é tão pouco. pouquinho, é tão pouquinho. Aí diz, bom, então deixa lá, não entendo, mas a maioria vai sacar. Bom, R$500 dá para fazer o quê? Dá para fazer muito pouco, realmente. Quando você olha isso do ponto de vista unitário, R$500 é pouco. Quando nós multiplicamos isso por uma média de 90 milhões de pessoas, que é o que se estima, que o governo estima, isso dá 45 bilhões de reais. Isso é dinheiro pra caramba. Então, é muito dinheiro injetado na economia. De maneira geral, global, faz diferença? Faz. A maioria das pessoas vão usar esse dinheiro para pagar dívidas? Bem possível que sim. Até porque nós temos um nível de endividamento bastante elevado no Brasil nos últimos anos. Mas R$500 dá para pagar a dívida? Então eu já ouvi pessoas dizer, não, é tão pouco que eu não vou pagar a dívida, Deixa não, eu vou gastar. Né? Eu vou gastar. Então se vai gastar, certamente não vai, isso vai ser injetado na economia. Se vai pagar dívida, conheço, porque assim, já trabalhei muitos anos com programas de educação financeira, com assessoramento de pessoas endividadas, num convênio que nós tínhamos com o Tribunal de Justiça da Bahia, e a fala é comum. Quando eu pago uma dívida, eu faço outra. Então, inevitavelmente, mesmo que seja utilizado para pagar a dívida, vai haver aí uma elevação dos níveis de consumo. Esse dinheiro, pelo menos 80% dele, vai ser injetado diretamente na economia de alguma forma. A gente segue também ao vivo pelo nosso Instagram, no nosso @BocãoNews. Você pode mandar sua pergunta, já chegam algumas perguntas aqui para mim. A gente conversa com o economista Antônio Carvalho. E a dúvida hoje é sobre FGTS. O que fazer diante dessa nova notícia aí sobre o saque de R$500? A Grace, ela disse que o senhor já fez, inclusive, já respondeu essa pergunta, mas ela ainda continua com dúvida. Ela pergunta o seguinte: se eu sacar os R$500, eu perco o direito de sacar o FGTS na demissão? Pergunta da Grace. Não, Grace, você não perde. Então, se você tiver, vou até usar o mesmo exemplo que eu usei, se você tiver 2.000 lá do FGTS, você vai poder sacar os 500, você vai ficar com 2 saldos. 1.500 para
sacar. Se você for demitida sem justa causa, mas você vai poder ir lá e sacar os 1.500. Na totalidade. Normalmente. Mais os 40% que vai ser calculado sobre os 2.000, não vai deduzir. Então, na verdade, não muda esse contrato empregador-empregado na hora da demissão, não altera. Não altera. Na verdade, o empregador não vai se envolver em nada aí. Na verdade, se você fizer a opção pelo saque aniversário, aí é uma questão. O empregador vai poder te pagar, o empregador vai te pagar normalmente as multas de 40%, mas você não vai poder sacar integralmente o saldo que tiver lá. Mas isso para a segunda etapa, aquela opção de sacar anualmente um percentual. Para os 500, isso não interfere em nada. A gente vai até explicar direitinho essa parte do aniversário nesse momento da demissão, se você decidir pelo saque aniversário. Antes, eu vou fazer a pergunta aqui da Graciliana Santos. Ela pergunta, empregadas domésticas também podem sacar? Podem, Graciliana. Todos, né? Podem sacar. Todos os trabalhadores urbanos, rurais, industriais, que tenham carteira assinada e que tenham saldo no FGTS, logicamente. A Vanusa, ela pergunta o seguinte, eu preciso ir na caixa para sacar ou cai direto na minha conta? Se você tiver conta poupança, vai cair direto na tua conta. Se você não tiver conta poupança, você tem que informar a Caixa para transferir isso para uma conta corrente, ou se você tiver conta em outro banco, também vai precisar informar o teu banco para migrar esse valor da conta Caixa, da Caixa para a tua conta corrente ou conta poupança em outro banco. Tem uma pergunta semelhante que tinham me passado antes, inclusive aqui na redação, que é no app da Caixa, né, tem a opção de aceitar para fazer o saque. Se eu aceitar e depois não quiser mais, eu posso voltar atrás? Aceitar para fazer o saque dos 500? Isso. Pode. Pode voltar atrás. Pode voltar atrás. Aceitar para fazer o saque aniversário? Não. Você só poderá retornar ao modelo atual após 2 anos. Então vamos voltar aí no saque aniversário para a gente entender. Eu decido, eu vou optar, né? Suponhamos por não fazer esse saque de R$500 agora. Eu faço aniversário em outubro do ano que vem, eu decido, que vai ser quando já vai estar valendo o saque aniversário, eu decido sacar um valor. Claro que esse valor, como você já explicou, vai ser de acordo com o que eu tiver em conta. Proporcional. Proporcional que eu tiver em conta. Eu fiz esse saque proporcional ao que eu tenho em conta. Sou demitida, recebo normal os 40%, mas posso sacar o que ficou ou não? Não pode. Você quê? vai continuar durante 2 anos sacando o proporcional. Só o proporcional, até chegar... Proporcional. Completou 2 anos, aí você pode voltar ao regime atual, mas aí essa conta vai ficar inativa. É interessante. As dúvidas que surgem bastante é nesse sentido. Você fez o saque... Então, de maneira geral, quem tem mais saldo, a recomendação é que não opte pelo saque aniversário. Exatamente. Porque você vai ficar preso nisso, né? Antônio, eu tenho uma conta inativa lá. Eu posso fazer a opção só para inativa? Pode. E você vai sacando até esgotar ela, só da conta inativa. E a ativa você deixa preservada. Agora, professor, eu sei que tem essa opção hoje, por exemplo, de quanto em quanto tempo você pode fazer um saque? Eu acho que só vale quando você ainda está sem trabalhar, não é isso? Se você não saca quando é demitido, tem um período que você possa sacar. Como é que funciona isso, esse prazo para o saque após a demissão? Após a demissão, você tem um prazo de 30, 60 dias para fazer o saque da FGTS. Normalmente, ninguém ultrapassa isso. A Caixa sempre recomenda que você tenha conta, principalmente conta poupança na Caixa, que facilita. Por exemplo, eu tenho uma conta poupança na Caixa porque foi aberta justamente quando eu fui desligado de uma empresa, tinha um FGTS para sacar e o trâmite para quem não tem conta é maior. Então, por favor, abre uma conta rapidinho, no dia seguinte esse saldo estava depositado na conta. A maioria usa isso de forma muito ágil. A Caixa é relativamente ágil no pagamento do FGTS. Se você não saca... É isso que eu ia perguntar. Se você decide não sacar... esse dinheiro vai para uma conta, essa conta se torna inativa. Então você só vai poder sacar de tempos em tempos quando o governo abre essas brechas. Não existe, porque já ouvi, inclusive... Ou quando você se aposentar. Então não tem essa regrinha, a cada 3 anos eu posso sacar. Não existe isso. Não existia isso saca... até o ano passado, quando o governo passado possibilitou o saque das contas inativas. Então hoje são poucas pessoas que ainda têm conta inativa. Teve alguns desavisados que esqueceram e não sacaram. Não sacaram. Mas a maioria, em julho, agosto do ano passado, sacou integralmente os saldos
das contas inativas, inclusive eu tinha uma conta inativa. Aproveitou. Ó, tem mais perguntas aqui, você pode participar em nossa live, no nosso Instagram, @BocãoNews. A Franciele pergunta, a partir de quando vou poder sacar esse valor? Acredito que ela esteja se referindo aos R$500. Se não me engano, acho que agora, 19 de setembro. Se não estou enganada, a partir de setembro começam os saques. Começa a partir de setembro, então você tem que ficar atento aí ao calendário da Caixa, que a Caixa fez um calendário que os primeiros serão aqueles que têm conta poupança, e depois tem pela data de aniversário aí tem uma distribuição que vai do final de setembro até 30 de março de 2020. A Thaísa Reis, ela pergunta, se eu sacar os R$500 depois, eu posso optar pelo saque aniversário? Ela sacou agora 500 e quando chegar no que vem ela quer fazer o saque aniversário. Pode fazer os dois? Pode. Eu posso sacar os 500 agora e a partir de outubro eu já posso informar a Caixa se eu quero fazer a opção do saque aniversário. Então, por exemplo, imagine que você nasceu em janeiro. Quem nasceu em janeiro vai poder sacar em abril já do saque aniversário. Então, você pode fazer o saque aniversário agora e em abril já fazer o primeiro saque da proporção lá, do percentual do saque aniversário. Para muita gente, a depender do valor, vai acabar até tirando tudo, a depender de quanto tem. Tira os 500, depois tira o outro proporcional. É isso que eu falei. Então, assim, para quem tem saldos pequenos, essa estratégia aí é interessante. Uma outra pergunta também via o nosso Instagram. Conta inativa também é depositado automático na conta poupança da Franciele? Também. Também, né? Também. R$500 para cada conta que você tenha, ativa ou inativa. Tem mais perguntas aqui, a gente conversa com o economista Antônio Carvalho, todas as dúvidas sobre FGTS, se você deve sacar ou não, inclusive os mitos e verdades sobre essa história, né? Por que se cria tanta especulação, inclusive de economistas, né? Muita gente dizendo que é bom, que não é bom, que isso não vai adiantar muita coisa, que é conversa fiada. Na sua opinião, do que se tem de verdade, obviamente, dentro dos termos da economia, do que se diz a economia, essa estratégia do governo foi interessante, é importante para a situação atual do país? Eu tenho muita preocupação com a forma que muitas pessoas se posicionam hoje, mesmo aqueles que são formadores de opinião, porque, assim, é claro que todos nós emitimos opiniões e em algum momento ela está arraigada, está orientada por aquilo que nós acreditamos ou que nós defendemos também. Mas, de maneira geral, os mitos e verdades que estão girando em torno do FGTS também, alguns, inclusive, para descredibilizar, me preocupam um pouco. Inclusive, algumas inverdades, né, coisas meio mitológicas. Pessoas dizendo, mas se você sacar os R$500, você vai perder o direito a sacar o... Não é verdade. Então, os R$500 não tem nenhuma relação com o saldo, você vai permanecer com o saldo normalmente. Saca normal. Só vai sacar tanto o saldo e o cálculo vai ser utilizado considerando os 500 que você sacou, não vai ser deduzido. Você não vai receber uma multa menor, não vai poder ficar impedido de sacar o saldo, não. Para os R$500 não. Tem uma pergunta aqui também bem particular. A pessoa diz o seguinte, fui demitido recentemente sem justa causa e por isso tenho direito de receber FGTS. Se eu sacar esses 500, não posso ter direito a retirar o valor que tenho na conta referente à minha demissão, lembrando que a demissão foi anterior ao anúncio do governo. Na verdade, se você foi demitido antes, você já deve sacar isso integralmente. Então, assim, não faz diferença. Possivelmente a Caixa nem vai te dar essa opção de você sacar os 500, já que você já tem direito a fazer o saque integral. Se estiver no prazo, né? Porque tem um prazo também, né? Tem um prazo. Então, assim, mas se ele foi demitido agora, certamente antes do final de setembro, que é quando vai começar a liberação, o saldo integral dele já vai estar disponível. Uma pergunta aqui também que chegou pra gente. Que outras propostas para aquecer a economia deveriam estar sendo tomadas em conjunto com a liberação do FGTS? Bom, essa é uma pergunta bastante difícil, porque algumas questões estão sendo discutidas aí. Uma já há um encaminhamento, já há uma certa tramitação, que é a mudança na declaração do imposto de renda. Tem algumas propostas sendo analisadas. Pessoas até 5 salários mínimos, né? A primeira é a redução da alíquota em 8% e a exclusão das despesas médicas como despesas dedutíveis do imposto de renda. Eu fiz cálculos recentemente para isso e as pessoas com menor renda seriam beneficiadas, porque se pagaria menos imposto de renda. As pessoas com maior renda perderiam um pouco de benefício, porque as despesas médicas elas são ilimitadas e as pessoas declaram todas.
Outra que está ainda foi uma sugestão, mas ainda não há nenhum trâmite ainda, pelo que eu tenho conhecimento, é de aumentar o teto do imposto para 4 salários mínimos, que daria próximo de R$ 5.000, e aí seria uma injeção de recurso bastante considerável. O grande problema é que isso reduziria a arrecadação em 39,5 bilhões. Então o governo precisa fazer bastante contas. Eu até me dispus a fazer isso, fazer uma análise, porque eu precisaria saber quanto disso vai ser injetado na economia, quanto disso pode retornar na forma de arrecadação de outros tributos, mas é uma conta que bastante complexa, né? Bastante complexa. Ainda no que tange essa questão das medidas econômicas feitas pelo governo, o governo Bolsonaro, né, independente de correntes políticas, é um governo polêmico, né? O tempo inteiro na mídia, discursos polêmicos. Independente disso, as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo dele, economicamente falando, estão no caminho certo, na opinião do senhor? Ainda há muito a se fazer? Como é que o senhor avalia esses 6 primeiros meses aí? Eu diria assim, o governo Bolsonaro tem 2 facetas. Você tem o Bolsonaro e o governo, né? A equipe econômica do Bolsonaro eu considero uma equipe muito competente. E as propostas que estão sendo encaminhadas são propostas, na minha opinião, bastante coerentes. É claro que, em alguns casos, aquelas que demandam aprovação do Congresso e da Câmara, elas são sempre superestimadas, para no processo de negociação política, elas são, de certa forma, desidratadas um pouco, para que se chegue a algo razoável. Então, isso é estratégico, qualquer equipe econômica sabe disso. Por exemplo, a reforma da Previdência, então se propôs algo muito acima do razoável para que se chegasse a algo razoável. O presidente Bolsonaro em si, ele tem uma postura até de enfrentamento, né, da imprensa, da mídia, entendeu? E um posicionamento bastante polêmico, com declarações e com posturas bastante polêmicas. Assim, é o jeitão dele, né? Não que eu concorde com isso, mas assim, do ponto de vista econômico, eu acho que as medidas que estão sendo apresentadas pela equipe econômica têm sido propostas que, assim, nenhuma proposta de qualquer dimensão ela vai beneficiar 100%. Sempre há uma penalidade, uma penalização de alguma categoria, de algum grupo, de alguma faixa. Infelizmente, isso é fato. Mas assim, o Brasil estava numa situação econômica muito ruim. Hoje já existem alguns sinais de recuperação, queda do desemprego, os indicadores basicamente econômicos têm se comportado de forma muito favorável, bolsa acima dos 100 pontos, dólar abaixo aí de 3,80. Houve aí uma movimentação ontem, inclusive, por conta de macro, em função das questões econômicas relacionadas aí ao cenário internacional. A grande questão é que economia é um móvel gigantesco. Então, assim, você não pode analisar a economia por um único fator, um conjunto pequeno de fatores. Tudo que acontece ao redor do mundo hoje impacta a economia de uma nação que transaciona com o país inteiro. Então, hoje, 2 tensões comprometem um pouco os indicadores econômicos brasileiros. A guerra entre Estados Unidos e China, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, e agora, né, as prévias da eleição argentina já impactou um pouco, tanto no dólar quanto, né, o dólar ultrapassou a casa dos 4 e a bolsa fechou com uma queda de 2%. Professor, quero agradecer a sua participação. A gente vai sim marcar uma volta do senhor aqui para falarmos de economia, né, mais ampla, tocarmos mais nesse assunto, dessa questão econômica do país, que eu acho muito importante até para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho mais sobre isso, né? Hoje a gente focou bastante em FGTS. Ainda nesse assunto, né, além de te agradecer, que orientação o senhor dá para aquelas pessoas que ainda estão com dúvidas? Ai, meu Deus, o que fazer? Tenho R$1.000, saco, não saco, deixo lá e deixo, espero o que é que vai acontecer. Que orientação o senhor daria para tanto essas pessoas quanto aquelas que têm até um pouco mais de dinheiro? Não, vou deixar lá guardado meus 25, meus 30 mil. Qual é a sua orientação? Primeiro, agradecer a vocês, parabenizar, porque eu acho que a informação é um compromisso que um veículo como o Bocão News, agora BNews, né, precisa ter com a sociedade, de informar, de levar a informação. Sim, dica, certamente pessoas que têm saldos inferiores a R$2.000, talvez possa ser interessante o saque aniversário.
Os 500 você decide, né? Se todo mundo vai ter direito. Pessoas com saldos maiores, é melhor pensar bem, porque se houver risco de demissão, e eu costumo dizer que empresa privada não é a casa de ninguém, todo mundo está suscetível a uma demissão a qualquer momento. Então, quem tem maior saldo, eu particularmente não recomendaria. Mas a dica é, informe-se. Procure esclarecer as suas dúvidas para não fazer nada de forma equivocada e depois se arrepender. Então, procurar os veículos, procurar a informação. A Caixa está com bastante informação disponível nos portais. E procurar veículos sérios que têm esse compromisso com a verdade de informar o cidadão para que ele tome a decisão mais acertada. Professor, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, nosso telespectador aqui no Instagram e a você que nos acompanha sempre aqui na Web TV. Para se informar, você já sabe, acesse bnews.com.br. Até a próxima.